A paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia, salve, salve. Aqui é o irmão Jorge, evangelista Jorge, do canal Cristianismo e Judaísmo Errar, o canal que traz bênção, o canal que te dá vitória, o canal que te aproxima de Deus, né? Eu espero que a mensagem de hoje tenha este efeito. Não, antes de começar, vai logo dando like, para tá bem para cima ou para baixo, tanto faz, né? Mas prefiro que seja mais para cima, para que o YouTube espalhe mais essa mensagem a outras pessoas. Obrigado, irmãs de São Paulo, as irmãs de São Paulo, as irmãs do Ceará, Fortaleza, nossas queridas estudantes da Bíblia que estão nos acompanhando. Eu espero que o nosso Deus tenha dado vitória nessas palavras que você vem aprendendo, e você está se aproximando cada vez mais de Deus, amém? Você que está em outras partes do Brasil, seja bem-vindo que chegou agora. E você que é do estrangeiro, não sei qual é a parte do Brasil, do mundo, né? Mas tudo indica que da língua que fala português, da Europa e também dos Estados Unidos, né? Que alguns estão assistindo aqui no nosso canal. Vamos prosseguir o nosso estudo. Você tem acompanhado nosso estudo? Nós temos falado sobre alguns enigmas espirituais que faz nos compreender a nossa existência. Como, por exemplo, esse último vídeo que eu passei falou sobre eu, em hebraico, Anohi, palavra que eu mostrei para os irmãos, como essa palavra que Deus fala no seu primeiro mandamento, né? Deus fala, eu, o Senhor, vosso Deus. Ao usar a expressão eu, o Eterno, ele colocou ali implicitamente nas letras Anohi, né? A abreviação de espírito, alma, coração, diferente do homem que está ali, e as 10 palavras. As 10 palavras que tanto o irmão Jorge vem falando para os irmãos aprender a falar todos os dias, para que ela faça parte da sua existência. As 10 palavras, né? Você precisa falar ela todos os dias para que ela dê vida a esse conjunto que começa com o espírito e termina com ela. Então veja, eu antes ensinava os irmãos que você tem que falar as 10 palavras, porque ela dá vida a teu espírito, ela dá vida a tua alma, ela dá vida a teu coração, e você passa a compreender a partir de então todas as coisas espirituais. Mas depois da revelação de Anohi, em hebraico significa eu, já mudou a maneira de ver, ou seja, você só passa a ser o que você é de fato, criado por Deus, quando você coloca dentro do seu coração as 10 palavras diariamente, né? Ao acordar e ao dormir, essas palavras têm que estar no teu coração. Então o conjunto eu, né, se conglomera e se forma uma única unidade, né? A sua pessoa, né? E aí você dará vida a todos esses subconjuntos que eu falei aqui: o espírito, a sua alma, o seu coração, tá bem? Então começa com o espírito e termina com as 10 palavras. Amém? Você entendeu? Fez isso? Faça agora, tá bem? Faça mesmo. Aí você vai ver que adorar o Eterno não é somente momentos de oração. Você tem que ouvir Ele, ouvir a voz dele. Você tem que guardar tempo para Ele falar contigo. A sua mente, né, absorver as 10 palavras. Então o teu conjunto do que você é será e estará vivo neste dia que o Senhor lhe dá. Isso é muito importante, tá bem? Agora vamos a um ponto mais, vamos aprofundar mais, né, o nosso conhecimento. Então, irmão Jorge, o que nós vamos falar hoje, né? Eu gostaria
de lembrar ainda a forma como Deus nos fez. E pelo que dá a entender, é a mesma forma como Deus é, né? Tem uma relação, está em Gênesis 2:7, e nós vamos ler também em Gênesis capítulo 1, versículo 1. São textos conhecidíssimos que já fizemos leitura aqui, mas que vale a pena a gente rever. Pronto. Gênesis capítulo 1. Eu falei Gênesis capítulo 2, mas vamos ler primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Essas palavras aqui em hebraico, elas são conhecidas: Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamai, Ve Et Haaretz. Se a gente for somar o número de palavras nessa frase em hebraico, são 7 palavras. 7 palavras. Grava bem isso aí. Já em português, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palavras. 9 palavras formam a primeira frase. O que é que vale aqui? O que vale aqui? O que vale aqui é o hebraico. Por que as 7 palavras valem mais do que as 9 palavras em hebraico? Porque 9 é o exagero, né? Mas o original mesmo aqui é hebraico. Então, Deus, quando fez esse mundo, irmãos, Ele fez com 7 palavras. Mas Ele não criou o mundo que nós vivemos agora. Ele criou um mundo que existe a parte deste mundo atual. Tá bem? Como é que é esse negócio? Deixa eu explicar. Primeiro, Bereshit. Começa aí. Bereshit é o começo do mundo. É o mundo à parte do eterno. Quer dizer, é aquela bolha que Deus vai fazer separado do eterno. Tá? Onde, nesse Bereshit, podemos dizer que é a materialização do ser que nós chamamos de Deus, né? É a parte física do eterno, tá? Em que Ele nos separa da parte espírito dele, que Ele é a eternidade. Então, Bereshit significa no começo, mas ela é mais que isso. Nós aprendemos aqui no nosso estudo, tá certo? E esse certamente começa com o primeiro Espírito. Na verdade, o Espírito de Deus, nós aprendemos também que ele é dividido em 7 partes. 7, tá? É bem claro no candelabro, lá na menorá, as 7 luzes. Porque se você for ver uma luz, se você for dividir elas com equipamento apropriado, ela se divide em 7. Uma luz é formada de 7 luzes. Isso. E essa luz é uma representação do Espírito de Deus. E é justamente no livro de Apocalipse, que a gente já viu, que lá fala que diante do trono de Deus existem 7 espíritos, que é um só, mas é dividido em 7, que representa a menorá, o fogo, a luz, tá? Então, o Eterno, ele ao formar Bereshit, ela começa com a primeira luz, né? Yom Erá, dia 1, né? Yom Erá. Para não falar Or Erá, Or, né? Que seria luz, né? Muito bem. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é Bará. É uma palavra que significa criou, né? Sai do próprio eterno Bereshit, essa palavra Bará, e ela cria. A terceira luz vai ser Elohim.
Então Elohim é formado da terceira luz, terceiro espírito, tá? É o terceiro espírito forma Elohim, né? Tem Et seria uma quarta luz. Et significa uma quarta luz. Hashamai seria uma quinta luz. Ve'et já é uma sexta luz. Ve'et, preste bem atenção. E Haaretz é a sétima luz, é o sétimo espírito. Então a Terra, ela é formada, o planeta Terra é formado do sétimo espírito. Por isso que a Terra é muito importante. O mais importante dos espíritos formou a Terra, que seria o que nós chamaríamos o descanso de Deus, né? Porque ele começa trabalhando com Bereshit, formando Bereshit, vem trabalhando, criando, né? Gerando o espírito da criação, Bará, depois cria Elohim. Elohim é muito complexo para falar sobre o que é Elohim. Nós sabemos que é o primeiro filho de Deus, é o primeiro ser que Deus cria nesse mundo, mas é complexo a informação sobre este Elohim. A gente sabe que dentro dele, dentro de Elohim, há um corpo de servos que também é dado a ele, de filhos e filhas que Deus cria dentro de Elohim, né? Inclusive a palavra Elohim é plural de Eloá, né? Deus, né? Elohim seria deuses, e é o plural de Deus, mas só que Elohim é um errar, né? Mas dentro desse Elohim há muitos filhos, então é complexo aqui. Para cada etapa do seu espírito, houve grandes coisas feitas com muita complexidade, tá bem? A presença de Et, muito importante para Hashamai. Et é importante para os céus, né? É muito complexo também aqui. E por fim, nós temos a terra, que vem do sexto espírito, Ve'et, né? Que é difícil entender isso, né? Mas é mais ou menos assim. São 7 espíritos, são 7 ordens, de forma como Deus criou tudo que existe no mundo. Eita, Deus maravilhoso, né? Portanto, a Terra vem ser, de fato, a última criação, a sétima luz. E é nela que o Eterno descansa. Aí você vai pegar a Bíblia, no versículo 2, a gente vai ler agora. Veja como descreve aqui, ó. Pois bem, o versículo 2, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então a terra aqui mostra que, ao criar este mundo, o Senhor fez a escuridão, né? Desde quando formou os céus, havia escuridão, né? Deus criou trevas, escuridão. Deus fez águas, muitas águas em cima da terra. Tudo isso ocorreu. Então, quando vamos para o versículo 2, é como se isso fosse um Shabat. Um Shabat, que é o descanso de Deus. Deus trabalhou, construiu, aí ele descansa. Então tem uma fase dos trabalhos de Deus que ele para um pouco para refletir, para repousar, para descansar, né, de suas atividades. Não é uma coisa que ele vai fazer e não para de fazer. Não, ele tem uma pausa aqui no versículo 2. Eu considero o versículo 2 um versículo de Shabat, de descanso, né? É o sétima luz, é a construção da terra. Engraçado, né? Foram 7 espíritos, e o sétimo espírito, que é justamente de descanso, eu entendo que se refere à construção da terra. Isso parece contraditório, né? Mas não dá para entender diferente. Mas digamos que na minha contagem alguma coisa está errada. O sétimo espírito gera descanso.
mas o Senhor criou a terra. Suponhamos que tenha criado o sexto dia, na sexta luz. Então, o que venha depois de ter criado a terra seria o Shabat, o descanso, depois de ter feito toda a sua obra. Mas é justamente depois de fazer a terra é que o versículo 2 mostra que a terra está em repouso. Águas, escuridão e uma calma. Água, escuridão e nada mais. Há uma pausa, há um descanso, há um repouso, há uma avaliação de tudo que foi construído. Mas o mais importante é que tudo isso foi criado por Deus, obra do próprio Deus. Eu posso dizer para os irmãos que Elohim não participou desta obra. Ele, talvez assim, vamos assim, ele viu o Pai fazer, né? É isso que eu quero dizer. Lá no livro, vamos assim, ele participou sim, né? Eu estou entrando em contradição, não. Porque o livro de Jesus, ele fala que aquilo que o filho vê o pai fazer, ele faz, né? Você vai ver Elohim participar na obra mesmo a partir do versículo 3. Você vai ver o Elohim construir as coisas. Mas do versículo 1, do início até a parte terra, Elohim é um assistente. Ele observa o que o pai Bereshit, né, está fazendo, iniciando a terra. Ele apenas é um observador, aprendendo e louvando junto com os anjos tudo o que está acontecendo. Depois do versículo 2, né, que vai começar uma outra fase, é que Elohim participa de tudo, né, da formação da terra seca, dos céus, que será uma espécie de segundo céu, que vai ser feito, construído. Então, aí ele participa. Essa é a verdade, esse é o texto, tá certo? Então, às vezes não dá para nós nos confundir, né? Tá bem? Mas o que nós vamos aprender mais sobre isso? Vamos já falar. Peraí. Muito bem. Essas informações que, vamos dizer assim, Jorge, eu não sei o que aconteceu lá, eu não sei. Preste bem atenção. Essas informações, elas são muito importantes porque essa é a base da verdade, essa é a realidade, né? É o começo. Aqui na Terra as coisas desandaram no nosso ponto de vista, mas não, isso aí faz parte do projeto de Deus para voltarmos para o começo, tá certo? Então, embora o homem esteja aqui na Terra, embora nós estejamos aqui na Terra, mas através das 10 palavras, o homem ele desenvolve a sua espiritualidade. O homem desenvolve a sua espiritualidade e ele pode acessar o lado do invisível, o lado do Deus invisível, o lado de Elohim. E só isto acontece com o contínuo uso das 10 palavras. Tá certo? As 10 palavras que nós temos que usar em nosso coração, como Deus guardou elas na caixa da Arca da Aliança. Temos que ter essas 10 palavras também no nosso coração, tá certo? E cumpri-las, é claro. Isso vai acontecer naturalmente quando nós recitamos muitas vezes as leis de Deus. Nossa natureza vai se manifestar como as 10 palavras elas nos ensinam, tá certo? Mas por fim, vamos agora para a formação do homem. Gênesis 2:7. Vamos ver aqui novamente esse texto. Gênesis 2:7 diz assim: diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida. Mas nós vimos também a tradução literal do texto, né? Como Deus formou o homem.
Lembre que Deus, quando vai formar o homem, lá no capítulo 1, ele diz a Deus, ao seu filho: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E é justamente o que o homem é hoje, a imagem e a semelhança de Deus. Anohi, eu, né? O que é eu? Eu é espírito, alma, coração e as 10 palavras. É isso que o homem é. Então nós temos que ser exatamente isso, tá certo? A gente viu isso na leitura. Quando ele fala Afar Min Hadamah, quer dizer pó da terra, na hora que forma o homem do pó da terra, o interessante é essa palavra Hadamah. Deixa eu ver se mostro para você aqui, ó. Pronto. Min Hadamah, né? H-A-D-M-H. Hadamah. Essa palavra da terra, né? Min é da, Hadamah, terra, da terra. Não é Haaretz. Haaretz é a terra. A Haaretz é a terra como o Senhor fez, né? Que é a terra misturada com água, a água em cima da terra. Esse é a Haaretz. Esse é o planeta Terra. Haaretz, né? Está lá no primeiro versículo. Agora, nesse texto aqui, versículo 7, já não tem a água sobre a terra. Só tem a terra, o solo seco. E do solo seco, Deus tira o pó deste solo para formar a terra. O nome que Deus dá é essa terra, né, seca, e também chama-se terra seca. Ele chamou de Hadamah, que é a terra, né? Chamado, traduzido também por solo, tá bem? Hadamah. Agora veja, eita Deus, veja só o que é Hadamah, né? Vou mostrar aqui, ó. Você vai ver aqui, H-A-D, não, A-D-M, Adão. Você vai ver o nome Adão, Adam, tá certo? Que é traduzido por homem. Adam, aí está na terra, Adam. E entre Adam, você vai ver Re, que significa o 5, e Re no final, que significa 5. 5 mais 5 é 10. Você vai ver as 10 palavras de Deus. Então você vai ver antes Adam, com 5 mandamentos. Aí vem o Adam, e depois o Re de novo, que representa mais 5 mandamentos, formando os 10. Isso forma o Adam. Então, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, é o que forma o homem Adão, né? O homem Adão, que Deus propôs criar e criou. Mas o homem hoje se afastou muito de Deus. Por isso precisa dos 10 mandamentos para formatá-lo na forma de Adão. Tá certo? Ser um homem perfeito. No livro dos Evangelhos, Paulo chama de um homem perfeito, a estatura e a imagem de Deus. O homem na plenitude. Ele só é com as 10 palavras. Olha lá a grandeza da situação, né? Aí entra em harmonia com a palavra Anohi, que eu expliquei na aula passada. Eu. Você vai ver os 10 mandamentos no coração dessa palavra. Eu, está no coração, tá? Anohi, tá lá, eu mostrei para os irmãos, né? Então, aí você vai ver a harmonia das coisas. Então, hoje nós cristãos, né, que queremos, né, seguir a Jesus, que cremos em Jesus, certo? Temos que crer nele, temos que obedecer às suas palavras, porque as suas palavras estão em harmonia com a Torá dos judeus, porque Jesus era um judeu e só existia na época dele o judaísmo, né?
Só existia a Bíblia dos judeus. Ele é um promotor da Bíblia judaica, Jesus de Nazaré. É o maior promotor da Bíblia judaica, é Jesus. Em todo Israel não tem um homem que se compare ao Jesus de Nazaré, que divulgou a Torá para o mundo, mais que qualquer judeu na história. Tá certo? Então, muito bem. Embora Jesus tenha um grande papel na nossa salvação, o judeu não gosta dessa palavra salvação, mas tem. Ele tem um papel importante na nossa aproximação de Deus, né? Ele é, no mundo do Espírito, o Elohim, é o que está entre nós e Bereshit, é Ele, tá certo? Então, precisamos ter como suporte as 10 palavras, que aí, na palavra eu, você vai ver a presença de Aleph, que é Elohim, ela está lá no começo. E os 10 mandamentos, Yod, que significa 10, está lá no fim da palavra Nohi, eu, em hebraico. Aí se conecta. Aí você vai acontecer o milagre do milagre. O homem sobe de nível. O homem fica a imagem perfeita de Deus. Foi uma revisão geral aqui, né? Mas é isso que Deus pretende fazer. E é o que nós temos que fazer. Para nós chegarmos a estar preparado para a chegada do Messias, Machias, precisamos nos aperfeiçoar diariamente, ouvindo essa voz, a voz do Senhor, né? Tá bom? Eita, foi bom demais, né? Dê um like aí, tá? Vai crescer esse trabalho. E eu espero que o que você aprendeu entre no seu coração e dê frutos, tá bom? E diga a cidade que você está. A paz do Senhor a todos os cristãos. Shalom para os nossos irmãos judeus. Irmão Jorge, você não vai falar sobre a guerra? A guerra? Falar o quê? Ela ainda está em andamento, viu? São 700 dias de guerra. E Benjamim promete mais tempo, viu? Ele promete mais tempo, mas eu só posso dizer o seguinte, que o que ele está fazendo com Gaza, se as coisas andar como andam, aí fica claro que quando as coisas reverter, que pode a possibilidade de acontecer isso, talvez as pessoas não tenham tanta misericórdia dele, nem do povo de Israel, lá naquela terra, pelo que ele fez com Gaza. Porque muitas vezes, enquanto ele bate, tá tudo bem. Mas na hora quando vê o reverso, aí a história muda. Olha o que aconteceu com a Alemanha. Bombardeava todas as cidades do mundo, pesadamente. Quando chegou a hora daquela aliança, do eixo do bem, né, se voltar contra ele, não tiveram misericórdia com a capital de Berlim. Veja os vídeos aí como ficou Berlim depois de um pesado bombardeio. Chega a dar dó no coração, né? Não tiveram pena de Adolf Hitler, escondido lá até ele se assassinar. Então a guerra de Israel está assim. No momento ele está fazendo uma campanha, parece que vai bem, 700 dias, né? Não para nem quer parar. Mas 700 dias. A guerra do primeiro século foi 4 anos. A guerra de Babilônia foi 4 anos. E aí? Vamos ver, né? Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.